Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, estamos em tua presença agradecidos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua vida em nós. Ó Senhor, obrigado pela igreja, obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos, nossos amigos. Guarda, Senhor, cada vida, manifesta o teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos, crianças, jovens, adultos, os idosos, os teus ministros. Senhor, manifesta a tua graça, dando paz, dando, meu Senhor, harmonia, dando, Senhor, o necessário, operando em cada família. Deus bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1120, ano 21. O tema de hoje, meus amados irmãos, as profecias e os fiéis. Todas as pessoas que têm desejo de servir a Deus com fidelidade se voltam para as profecias, porque a profecia instrui, né? Então, nosso tema, as profecias e os fiéis. E o nosso texto, meus amados, é 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 20 a 25. Um texto relativamente pequeno, com uma grandiosa lição para nossas vidas. Então, a leitura para nossa instrução, nosso aprendizado neste dia. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, entrando indouto ou infiel, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Uma leitura pequena, com uma maravilhosa lição. O apóstolo de Jesus Cristo estava instruindo a igreja a respeito dos dons. E os dons para a igreja do Senhor é como um assunto de família, não diz respeito a estranhos. Eu criei 3 filhos, tenho minha esposa, e toda a vida nós tivemos e temos e teremos necessidade de solucionar problemas na família, problemas econômicos, problemas de aquisição, problemas de várias naturezas. E os problemas da minha família diz respeito à minha família. Os problemas da tua família vai dizer respeito à tua família. Ou seja, cada um cuida da sua família, do seu interesse, dos seus temas. Os dons para a igreja é um assunto de família. Os dons não podem ser utilizados de uma forma grosseira, grotesca, para
competir, para haver uma espécie de apresentação, aqui é melhor, por isso, por aquilo. Os dons são recursos espirituais concedidos à igreja para que ela exerça o seu papel, a sua função, a sua missão. O apóstolo havia regulado a questão do falar em línguas, o proveito de falar em línguas e de haver interpretação, haver doutrina. E com toda aquela instrução apostólica, ele falando de dons espirituais, ele aconselha a igreja a buscar os dons espirituais, ele aconselha as pessoas que desejam um serviço mais abundante, mais qualificado, buscar os dons, mas é um assunto de família. Os dons diz respeito à igreja, portanto, não é uma forma sábia expor as coisas espirituais para o mundo materialista. As coisas que diz respeito ao Espírito, os dons do Espírito Santo, para o mundo que não acredita nem no Espírito Santo. Então, o apóstolo fala disto, orientando os irmãos para servir bem à igreja do Senhor Jesus, mas com entendimento. Neste primeiro versículo da nossa leitura diz: irmãos, não sejais meninos, não sejam ameninados, não façam a obra de Deus sofrer por falta de maturidade, de espiritualidade, de experiência. Não sejais meninos no entendimento. Se é necessário ser menino, é na malícia. Não seja malicioso, não seja urdidor, não venha, não use de esperteza, maldade, corrupções na igreja. Então, não sejam maliciosos, sejam meninos na malícia, ou seja, a criança não é maliciosa, pode errar. Às vezes, por causa do nosso convívio, o convívio com os adultos, a criança pode mentir, dar desculpas esfarrapadas e tal, inventar coisas. Tem meninos muito criativos e todos nós fomos meninos, a gente sabe disso. Agora, é diferente o tratar de uma criança sem a malícia mortal e as artimanhas de um perverso, de uma pessoa doente moralmente. Então, é a orientação da maior importância. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. E adultos, tenham maturidade. Adultos no entendimento, tenham maturidade. A lei está escrito. Está escrito na lei, por gente de outras línguas. Será Deus falando do futuro, quando, digamos, a palavra sairia do domínio do templo, da sinagoga, do tabernáculo, do sistema levítico. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, portanto de outras nações, e por outros lábios falarei a este povo, ao judeu, a Israel. Falarei a este povo. Ainda assim, não darão ouvidos, diz o Senhor. Deus, na sua sabedoria, na sua infinita bondade e compaixão para com Israel e para com o mundo, a igreja, Deus avisou aqui que ia acontecer isto.
já usou o profeta, disse que haveria missionários, haveria ministros, haveriam pregadores de outros povos, de outras nações, de outras línguas. E o apóstolo de Jesus associa os dons e associa esta realidade da igreja com, digamos, o escapar do domínio sacerdotal e levítico. No versículo 22 diz: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Os fiéis, como família, recebem este dom e recebe graciosamente e deixa fluir profundamente e tem um benefício, porque os dons espirituais solidificam a nossa fé, a nossa vida e a gente frutifica mais. Mas o apóstolo mostra que isto é particular, é para a igreja. De sorte que as línguas, ele está falando de línguas estranhas, línguas espirituais, que seria derramado sobre toda a carne, não seria só os 3 ungidos, o profeta, o sacerdote e o rei. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a gente viu isto em Atos de uma forma profunda, porque os que estavam ali pela primeira vez, ou que já tivessem vindo muitas vezes, quando se cumpriu ali o dia de Pentecoste e os discípulos estavam aguardando por orientação de Jesus, aquelas pessoas ficaram muito admiradas. E a pergunta foi: o que quer isto dizer? Não são todos galileus estes homens? E nós ouvimos falar na língua em que somos nascidos, porque ali houve um milagre. O Senhor Deus usou aqueles discípulos em línguas estranhas e em línguas conhecidas. Por que que eu digo, sem o texto dizer, que eles falaram línguas estranhas e línguas conhecidas? Porque houve resultado. Eles disseram lá: nós sabemos que eles são galileus e nós ouvimos falar das grandezas de Deus na língua em que somos nascidos. Eles não são galileus? Não existe. Ali não tinha um padrão de cultura que aqueles homens viessem a falar vários idiomas. Não tinha. Foi milagre. E só aconteceu ali, ou esporadicamente em algum outro lugar, porque eu tenho conhecimento que aconteceu em outros lugares, mas na Bíblia não. Lá em Samaria foi língua estranha, não teve língua nacional. Lá em Cesareia, lá em Samaria, quando aquele bruxo lá, se fingindo de crente, metido a convertido, queria comprar o dom espiritual ao apóstolo Pedro, ali não eram idiomas. Não eram idiomas. Ali era, sim, língua estranha, era dom, e não língua conhecida. Samaria não houve o milagre das línguas nacionais. Foi línguas estranhas, línguas do Espírito, e não língua dos homens. Na casa de Cornélio, também foi língua estranha. E o apóstolo Pedro diz: eu não podia resistir ao Espírito Santo porque eles receberam como nós no princípio, portanto, línguas estranhas. Os discípulos no cenáculo falaram línguas estranhas e línguas nacionais. E Pedro diz: foi parecido, foi como nós, eles receberam da forma que nós recebemos no princípio.
Então, línguas estranhas. Ali não tinha uma manifestação de idiomas, e sim línguas do Espírito. Em Éfeso, capítulo 19 de Atos, em Éfeso também não houve línguas nacionais, foi língua estranha. Então é uma questão de família, é uma questão da igreja, era para a edificação da igreja, um sinal para os infiéis no princípio, quando eles ouviram falar das grandezas de Deus, e um sinal para os infiéis na continuação, porque eles não podiam receber, nem querendo comprar. Isso é uma grandeza. Por isso é que eu disse que é um texto pequeno com uma grande mensagem. As línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Porque através da profecia nós somos edificados, alimentados. No versículo 23 diz: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, qual a observação que fará o indouto? Estão todos doidos? Lá no capítulo 2 de Atos, disseram: estão embriagados? Embriagados, Pedro disse: não, esta hora do dia. A esta hora do dia, isso aqui é o cumprimento da palavra, foi o que disse Joel e tal. Então, aqui, a admiração seria também uma coisa muito séria. Entrando em douto, infiel, na igreja, todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, diriam que estão loucos. Estão loucos. Mas no versículo 24 ele diz a importância da palavra. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. A palavra tem esta finalidade e poder julgar, convencer, converter, transformar. E o último versículo diz: portanto, os segredos de seu coração, do coração daquele indouto, os segredos do coração daquele que é infiel, que entrou ali como infiel, que entrou ali como indouto, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. Ele não tem como negar que está realmente convencido do poder de Deus. Os segredos de seu coração ficam manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, aí está falando de conversão, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Vai sim glorificar a Deus. Adorar a Deus é convencido pela palavra e não pelo dom. E adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A grandeza foi o que aconteceu em Samaria, ao ponto do ex-mágico, o Simão, querer o dom para si e oferecer dinheiro. Aconteceu em Cesareia, ao ponto de Pedro realmente se convencer de que Deus estava... Pedro dizendo aos apóstolos lá, a igreja em Jerusalém, dizia: ainda estava falando quando o Espírito veio sobre eles. Não eram línguas nacionais, eram línguas estranhas, línguas do Espírito. E em Éfeso foi assim. 12 pessoas, na verdade ele diz cerca de 12 pessoas, o texto, Atos 19, e Paulo havia perguntado: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nós não temos essa doutrina.
Nós não fomos doutrinados nisto, ainda não ouvimos, nem ouvimos isto. Aí Paulo orou por eles e o Espírito foi concedido, o dom do Espírito Santo. Falavam língua e profetizavam. Portanto, os dons não é para alguém estar falando língua, para aparecer em reuniões públicas, no rádio. Às vezes a gente está tão cheio, tão tocado, que o prazer, o desejo é de fazer isto. Mas a prudência manda deixar de ser ameninado, e quando você desligar o seu microfone, então se libere na presença de Deus. Não diz respeito aos de fora. Isto diz respeito à família. Os dons foram dados à igreja como um bem de família. Que Deus abençoe meus irmãos, encha de graça cada coração, manifestando o poder, dando a alegria de viver, a alegria de servir e muita paz. Vamos fazer a intercessão. É uma bênção a gente interceder pelos nossos irmãos. É maravilhoso fazer isto e nós temos dever de fazer isso. Hoje, a nossa família específica é a família de meu amado irmão de saudosa memória, Ribeiro Lima, Antônio Ribeiro Lima. Ainda ontem eu disse que meus amigos não morrem para mim. E o Antônio Ribeiro Lima foi embora, foi para casa, faleceu, família numerosa, todos muito bem encaminhados. Era um homem que teve muitos problemas, mas os últimos anos de sua vida, as últimas décadas de sua vida, foi realmente equilíbrio, trabalho, prosperidade e muita lealdade. Orar pela irmã Fátima, orar pelo Tiago, orar pelo Samuel, orar pelo Felipe, orar pelo Ricardo, pelo Ronildo, família grande, 11 filhos. Orar pela família, orar pelos netos, orar por cada um deles. É muito bom ser leal. Eu sou leal à memória de meus irmãos. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Querido Senhor, queremos te apresentar, Senhor, a família do Ribeiro. Guarda a irmã Fátima, guarda a irmã Elvira, a sogra, Senhor. Guarda, meu Senhor, toma em tuas santas mãos cada membro da família da irmã Fátima. Cada membro, Senhor, cada descendente do Ribeiro. Meu Senhor, opera poderosamente na vida dos meus irmãos. Maravilhosamente, Senhor. Faz uma obra grande, chamando a reconciliação os que estão afastados. Abençoa o Daniel, tem misericórdia, abençoa o Ronildo, abençoa, meu Senhor, o Tiago, o Samuel, abençoa o Felipe, cada um deles, meu Senhor. Toma em tuas santas mãos, tu conheces cada um. Abençoa a irmã Fátima, da saúde e da graça. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada vida. Tu vês, Senhor, como nós colocamos os nomes diante de ti. Agora, Senhor, opera poderosamente na vida dos meus irmãos. Nos dá graça, a alegria de viver, nos dá, meu Senhor, a sabedoria para continuar. Nos dá a oportunidade, Senhor, de glorificar e exaltar o teu nome. Amado Pai, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.